Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, a matéria que você vai ver hoje aqui no blog da Cidadania é a coroação de um processo que vem amadurecendo desde que o presidente Lula ganhou as eleições presidenciais de 2022. A partir dali, eu já dizia, e talvez até um pouco antes, eu já dizia que havia um risco muito sério no Brasil de haver um golpe diante da vitória que já se anunciava do presidente da República. Isso tudo aconteceu ao longo deste ano e ao longo do ano passado, após o 8 de janeiro, eu dizia que era irrefreável que o Jair Bolsonaro fosse alvo de um processo muito sério, muito profundo contra ele, sua família e seus asseclas. Eu já não chamo de aliados. O Bolsonaro é um chefe de quadrilha, é o chefe de uma organização criminosa, e o que você viu hoje no noticiário brasileiro é o produto do que um chefe de quadrilha planejou e colocou em prática. Todo o resto que agiu sob o comando de Jair Bolsonaro são membros dessa quadrilha subordinados ao chefão. O Supremo Tribunal Federal, como eu venho dizendo e continuo dizendo, vem trabalhando duro, a Polícia Federal vem trabalhando duro, a Procuradoria-Geral da República, todos vêm trabalhando duro e em sincronia para produzir o que você viu hoje e o que você vai ver nas próximas semanas e nos próximos meses, porque o produto dessa investigação que gerou essa operação da Polícia Federal hoje, chamada Operação Contragolpe, que nada mais é do que a continuação, minha amiga, meu amigo, da Operação Tempus Veritatis, desencadeada em 8 de fevereiro desse ano. A Operação Contragolpe continua na mesma linha e justifica o que muitos acreditam que seja demora, mas não é demora. O que está acontecendo é que precisa ser feito uma persecução penal e uma investigação profundas para que não reste dúvida diante do Brasil e do mundo, do planeta, ainda mais em tempos de eleição de outro fascista como Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que colocam em dúvida tudo que o Bolsonaro e a sua quadrilha, a sua organização criminosa fizeram aqui. É preciso então que esse projeto, que esse processo e esse projeto de levar às barras da lei um criminoso tão perigoso e tão poderoso seja inquestionável. Tudo isso precisa ser inquestionável e está sendo construído esse processo de uma forma que vai ser irrespondível, essa denúncia. Então eu quero pedir a você que assista comigo até o fim esta matéria que mostra o teor de tudo que foi apurado pela Polícia Federal e uma investigação que o STF e o Procurador-Geral da República apoiam. Pouco resta dizer sobre o desfecho de tudo isso. Haverá sim a denúncia contra Jair Bolsonaro. Não perca tempo, minha amiga, meu amigo, eu faço questão de dizer quantas vezes for necessário, que não perca tempo embarcando nessa onda de que tudo vai dar em nada. Eu já trouxe aqui o jurista Dr. Pedro Serrano, que foi indicado ao STF, ele era um dos indicados ao STF, depois o presidente Lula acabou optando pelo Flávio Dino, por lugar de Ricardo Lewandowski, mas tudo que foi dito aqui pelo professor Serrano vai na mesma linha do que eu sempre disse. A denúncia contra Jair Bolsonaro vai haver e ele vai ser levado às barras da lei, vai ser condenado e vai ser preso.
quanto tempo de prisão, qual é o tamanho da pena, isso são outros 500. Então eu convido você a assistir aqui comigo essa reportagem que eu preparei para você. Nós tivemos há pouco um episódio que é fruto do bolsonarismo, jogar bombas no Supremo. Tudo isso está a apontar o quê? Que o golpismo continua, que atos antidemocráticos continuam, que riscos a ministros do Supremo continuam. Então a pergunta, há necessidade de uma prisão de um Bolsonaro diante de tudo isso que está nesse inquérito, diante de todas essas provas? É evidente que há necessidade. Mas tudo indica que tinha pessoas de mais elevada patente participando desse, vamos chamar assim, usar uma expressão mais ou menos neutra, complô, né, dessa iniciativa que é extremamente danosa, como nós estamos vendo, para a própria democracia. O dia amanheceu com essa matéria do portal do governo federal. Polícia Federal desarticula a organização criminosa que planejou o golpe de Estado. O plano dos investigados incluía a execução de candidatos à presidência e vice-presidência da República, eleitos, e de ministro do STF, como você bem sabe. No portal do Supremo Tribunal Federal é anunciada a operação. STF determina a prisão de suspeitos por planejamento de golpe contra a democracia. Decisão inclui prisões preventivas e medidas cautelares e foi avalizada pela Procuradoria-Geral da República. Diz a matéria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou pública a decisão em que determina a prisão preventiva, além de medidas cautelares, de 5 investigados por participação no planejamento de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito no âmbito da petição 13.236. Muito bem. Aqui você tem a decisão, o relatório da Polícia Federal para o Alexandre de Moraes. Tudo que você viu hoje na imprensa foi informado no dia 14 de novembro, ou seja, 5 dias atrás, na semana passada, pela Polícia Federal ao Alexandre de Moraes, e diz a sua excelência, o senhor Dr. Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, por intermédio do delegado de Polícia Federal subscritor, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência com o objetivo de subsidiar a completa apuração dos fatos e circunstâncias. E aí seguem-se 221 páginas com todos os relatos que você viu na imprensa, entre os quais, minha amiga, meu amigo, até um plano para matar o presidente Lula, matar o Geraldo Alckmin e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você vê que é um processo longo, tem as conversas todas feitas por Mauro Cid com outras pessoas, e tudo isso foi extraído de um software israelense que conseguiu acessar mensagens que o Mauro Cid
apagou. Você veja o tamanho disso, são 221 páginas. É um processo muito grande. Assina o delegado de Polícia Federal, diretor de inteligência, Rodrigo Moraes, Elias Milhomens, delegado de Polícia Federal, coordenador de contra-inteligência, Luciana Caires, delegada de Polícia Federal, chefe da divisão de contra-inteligência, e Fábio Schor, delegado de Polícia Federal, que inclusive foi ameaçado pelos bolsonaristas, inclusive no X do Elon Musk, pelo Gustavo Gayer, que o atacou, e outros bolsonaristas também, inclusive ameaçaram a família dele. Esse Fábio Schor, ele teve a família ameaçada pelo bolsonarismo. Muito bem, aqui é a petição do ministro Alexandre de Moraes, não é? É a petição do ministro Alexandre de Moraes determinando a operação à Polícia Federal. Você tem aqui, por fim, acolhe o pedido da autoridade policial e decreta o segredo de justiça dos autos e mandou fazer a operação. Aqui é o comunicado do Alexandre de Moraes ao público, à sociedade, nos termos do inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. No caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento das diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante de seu cumprimento, não há necessidade de manutenção da total restrição da publicidade. E então aí ele torna público o material apurado pela Polícia Federal. E aqui o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, ele diz: excelentíssimo senhor ministro relator, ao Alexandre de Moraes, foi autuada e distribuída por prevenção a PET 12.100 a partir do ofício número tal, no qual a autoridade policial busca obter mandado de busca e apreensão em relação a Lucas Guerelos, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Vladimir Matos Soares, busca pessoal de Hélio Ferreira Lima, Lucas Guerelos, tal, e todas essas pessoas, e o Procurador-Geral da República dá o seu aval a essa operação, dá o seu aval a toda essa operação. E então aí começam a aparecer os fatos: armamento, itinerário em Brasília e danos colaterais aceitáveis, os detalhes do plano que previa sequestrar e matar Moraes. Você vê aqui as armas que eles queriam usar e também o planejamento da Operação Punhal Verde e Amarelo, é o nome que foi dado pelo general que foi preso hoje, e foi oferecido esse plano ao Jair Bolsonaro e ele aceitou. Aí você tem toda uma necessidade de armamento, né? E aqui o plano dele, que incluía sequestrar Lula, prender na verdade sequestrar e matar o presidente Lula, o Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin, não é? E a Polícia Federal pediu então a prisão de militares um dia após o atentado no STF, né? E Moraes autorizou 3 dias depois. Ou seja, estava se esperando mais algumas informações para fazer essa divulgação, mas o atentado no STF precipitou essas decisões. O policial que foi preso hoje e que era policial federal atuava na segurança de Lula. Imagine que na segurança do presidente da República tinha um agente bolsonarista passando informações
sobre a rotina dele, para ter certeza de que o assassinato do presidente seria levado a cabo. O general elaborou e imprimiu no Planalto o plano para matar Moraes e Lula, diz a Polícia Federal. Há provas, eles têm o timbre da impressora do Palácio do Planalto, e o arsenal previsto para fazer um ataque e matar o Lula, matar o Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, poderia explodir blindados e derrubar paredes do STF, de qualquer construção. Na verdade, né, um armamento extremamente pesado foi planejado por todos esses homens. E outros fatos impressionantes, como em áudio o general que fez plano para matar Lula diz que Bolsonaro aceitou o assessoramento. E o que é que significa isso? Trata-se do general que foi preso. O Bolsonaro deu a ele aval para aquele plano golpista. Não é? O assessoramento a que esse general aqui se refere é que ele levou aquele plano golpista descrito no material da Polícia Federal ao Bolsonaro, e o Bolsonaro deu aval. Toca pau, mata um, mata outro, derruba a parede do STF, faz o que tiver que fazer. O plano golpista contra Lula, Alckmin e Moraes previa inclusive influenciar a opinião pública, não é? Eles queriam vender isso como um bem que estariam fazendo ao país, tirando a vida desses dois homens. E a ação revela em torno de Bolsonaro perigoso e por sorte incompetente, mas há perguntas sem respostas, como por que eles não levaram à frente esse plano. E a resposta todos nós sabemos, né? Aqui no Estadão eles talvez não estejam entendendo aquilo que sempre foi anunciado aqui. Eles não levaram à frente esse plano porque os Estados Unidos proibiram, né? O Braga Neto não foi preso pela simples razão que, por uma decisão da cúpula das investigações de mirar os envolvidos diretamente na execução do plano do golpe de Estado, queriam pegar só os militares envolvidos no planejamento, na execução, e aqueles militares envolvidos no planejamento ficaram de fora. As investigações apontam que Braga Neto seria beneficiado por um eventual golpe. A Polícia Federal conseguiu identificar uma minuta de instituição de um gabinete de crise que seria criado no dia 16 de dezembro de 2022, após o golpe de Estado, composto em sua maioria por militares, sob o comando dos generais Augusto Helena e Braga Neto. A Polícia Federal identifica que o objetivo almejado pela organização criminosa era realizar a segurança e participar da coordenação e fiscalização de novo pleito eleitoral, que a gente sabe que foi exatamente isso que fizeram em 1964 e nunca teve nenhum pleito. E o Braga Neto não foi preso porque, apontado como peça central no planejamento e tentativa de golpe, o general Braga Neto não foi alvo de prisão preventiva da Polícia Federal. Isso ocorreu por uma decisão da cúpula de mirar os envolvidos diretamente na execução do plano e não os mandantes. Com delação em risco, o Mauro Cid acredita que vai voltar para a prisão. Não há muita dúvida. Existe uma forma dele não ser preso. Se por acaso hoje o Mauro Cid não for preso ao sair do seu depoimento, porque enquanto eu estou gravando esta reportagem, o Mauro Cid está na Polícia Federal depondo, explicando, tentando explicar por que é que ele mentiu aos investigadores, o que cancela a sua delação premiada, inclusive o indulto, não é? Uma espécie de indulto que seria dado ao pai dele e à mulher dele, que participaram de tudo. Mas o novo relatório da Polícia Federal pode complicar de vez a vida de Jair Bolsonaro, e essa matéria é bem importante porque ela mostra qual é a situação do Bolsonaro. É o seguinte: a operação realizada hoje pela Polícia Federal, que resultou na prisão de 4 militares e um policial que queriam matar Lula, Alckmin e Moraes,
pode agravar de vez a situação de Bolsonaro nos inquéritos. Segundo a alta autoridade do Poder Judiciário, considerando-se as novas revelações, a minuta do golpe não teria sido um ato isolado e sem consequências. Dentro dessa lógica, fica cada vez mais fortalecida a tese de que houve de fato uma tentativa de golpe, com planejamento e execução concretas. No direito penal, há uma máxima de que os preparatórios de um crime não são puníveis, sobretudo se ele não se concretizar. Regra que é flexibilizada quando se trata de golpe de Estado, porque nesse caso, quando o crime se consumar, não vai haver punição. A decisão do ministro Moraes e o pedido de prisão feito no dia de hoje pela Polícia Federal tem diversas referências ao nome do ex-presidente. Há trechos que falam que Bolsonaro aceitou o assessoramento dos militares presos, ou seja, aceitou o plano de cometer, inclusive, crimes de sangue contra o presidente da República, o vice-presidente e um ministro da Suprema Corte de Justiça do país. Todos esses elementos somados fortalecem a ideia de que a minuta não foi um ato isolado, mas sim uma etapa de um plano maior que começou a ser colocado em prática. Quer dizer, a quantidade de provas é gigantesca. Então, esses fatos de hoje, eles complementam a minuta. Até a minuta golpista, eles tinham construído uma narrativa de que aquilo foi só uma ideia, que não foi para frente, e aí já há um desdobramento do plano, e o general testemunhou, dizendo que o Bolsonaro aceitou a ideia dele. Quando a Polícia Federal concluir a investigação, vai elaborar um relatório final apontando os crimes que ele cometeu com a intenção de permanecer no poder. Bom, o presidente do STF diz que as notícias sobre o plano golpista são estarrecedoras, estivemos próximos do inimaginável. Você imagine o que teria sido, de repente, aparecerem sem vida o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Aonde iria esse país? O que é que aconteceria? Como nós conseguiríamos viver com isso nesse país? Que tipo de regime se implantaria no Brasil se isso acontecesse? O Flávio Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro e os aliados se manifestaram. O Flávio Bolsonaro diz que é repugnante, mas o que os suspeitos iam fazer é repugnante, mas ele diz o seguinte: pensar em matar alguém não é crime, diz o Flávio Bolsonaro. Pensar em matar alguém não é crime, essa é a justificativa dele, mas não é só. Ele diz que ex-presidente não pode ser responsabilizado por trama golpista porque eram agentes de terceiro escalão. Você vê que a mente dessa gente é tão doentia que eles conseguem, diante de tudo isso, manter esse cinismo, essa cara de pau. E o outro que se pronunciou foi o Eduardo Bolsonaro, que diz que houve perseguição aos militares que só tinham um plano para matar o presidente da República, o vice-ministro do STF. Perseguição, não é? Veja bem o nível de psicopatia, o nível de maldade, o nível de arrogância, o nível de deboche desses seres, não é? E após a ação contra militares, o Eduardo Bolsonaro voltou a defender a anistia. É para chocar mesmo e é para nos esbofetear a todos. Os aliados de Bolsonaro dizem que a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe é cortina de fumaça. General reformado que foi ministro interino do governo Jair Bolsonaro, 3 quids pretos das Forças Especiais do Exército e um policial federal foram presos. Aliados de Bolsonaro usaram as redes sociais na manhã desta terça-feira para afirmar que a operação contra-golpe da Polícia Federal, que prendeu 5 suspeitos de tentativa de golpe contra Lula, é uma cortina de fumaça para tentar associar uma suposta participação de Bolsonaro na trama golpista. Um plano, segundo as investigações, que a gente já sabe tudo que pretendia. Bom, todos os aliados de Bolsonaro aí, os filhos dele, todos se manifestando, mas não falta alguma coisa nessa história toda. Bom, o Bolsonaro desembarcou ontem em Maceió para descanso, não é? No fim da manhã de ontem, dia 18, não é?
A visita ocorreu em meio às articulações políticas sobre uma possível anistia a ele. Foi feita aquela festa toda e em seguida, de férias em Alagoas, os aliados, veja só, Jair Bolsonaro estava curtindo as férias em Alagoas quando tomou conhecimento sobre a operação da Polícia Federal deflagrada nessa terça-feira que mira um grupo de militares da elite e tal. Aliados de Bolsonaro afirmaram que ele está com a ex-primeira-dama Michele e sua família na casa de seu ministro do Turismo. Não há fotos, não há fala do Bolsonaro, não há fala de nenhum deles, sempre tão loquazes, né? Sempre tão falantes. E o Bolsonaro aparece essa notícia, mas o Bolsonaro, toda vez que acontece alguma coisa, ele se manifesta. Seria óbvio que ele deveria vir a público, negar alguma coisa, e até agora ele está sumido e ninguém sabe direito onde é que ele está. E algum tempo atrás andou circulando uma informação de que Bolsonaro teria ganhado um passaporte diplomático dos Estados Unidos por parte de Trump. O site boatos.org disse que a notícia é falsa, que Bolsonaro não ganhou passaporte diplomático nenhum. Porém, minha amiga, meu amigo, nada impede que isso aconteça. Evidentemente que o Trump não poderia dar passaporte, porque o Trump não está no governo. Mas essa fake news pode muito bem dizer respeito ao fato de que assim que o Donald Trump assumir, no comecinho de janeiro, não é, o que pode acontecer é que esse fato se materialize. Mas como é que o Bolsonaro vai sair do país? Fácil, pelo Paraguai, pela Argentina, né? Por alguma fronteira ele sai facilmente, e já com o passaporte norte-americano nas mãos, não é? Ele vai chegar lá nos Estados Unidos muito antes, e se não tiver um avião da Força Aérea Norte-Americana esperando Bolsonaro em outro país. Mas até agora o fato é que ninguém sabe onde está Jair Bolsonaro. Sabemos o que eles dizem, mas não sabemos o que é fato, porque o Bolsonaro sumiu desde ontem. Ele está desaparecido. Tomara que não tenha fugido ainda, né? Ainda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.